Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, que o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Consolador, o substituto do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo, é isso mesmo, o Espírito Santo veio para substituir Jesus e conduzir os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que nele creem, segundo a sua santa verdade, segundo a sua santa palavra. Que o Espírito Santo, então, venha guiar-nos, para que nós venhamos, então, colher os frutos da obediência à sua palavra. Porque é notório que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o selo, o batismo com o Espírito Santo, é notório que ela tem a direção da vida, da verdade. Ela tem a condução do que Deus quer para a sua vida. Ela tem a direção, a orientação. Jesus disse que o Espírito é que dá vida. A carne para nada aproveita. Isso aqui é muito importante, para que a gente tenha entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. Ele é Espírito, Deus é Espírito. E, obviamente, Ele dirige o nosso espírito, para que o nosso espírito possa dirigir o nosso coração, a nossa alma, para que a nossa alma venha conduzir, dirigir o nosso corpo. Então, por que muitas pessoas vivem a vida à beira do inferno? Porque elas distorcem essa harmonia, elas dão prioridade ao corpo, à alma e, por último, ao espírito. Quem é sábio, quem é inteligente, quem usa a cabeça, que é o espírito, procura saber o que Deus quer para a sua vida. Porque Deus fala com a gente, Ele fala com você, amiga e amigo. Ele fala com cada um de nós. E quando Ele fala, Ele não fala como eu falo, não. Eu fico aqui muito tempo falando, mas Deus fala uma palavra, uma única palavra. E essa única palavra que Ele nos dá já diz tudo. É como se fosse um livro. Tudo que nós precisamos saber, tudo está nessa palavra. Ele dá o entendimento para que, através dessa palavra, nós venhamos saber o que temos que fazer. O que temos que fazer. Não o que nós queremos ou precisamos simplesmente para atender aos nossos caprichos e vaidades. Não. Ele nos dá uma palavra para que essa palavra venha nos conduzir à vida, à plenitude da vida. Então Jesus disse que o Espírito veio para dar vida. A carne para nada acontece. A carne nada aproveita. Lá em João, capítulo 63, ou João, capítulo 6 e 63. João 6 e 63, deixa
deixa eu me aqui achar. Está aqui. O Espírito é o que vivifica. Aqui na Bíblia, você vê assim, o Espírito é o que vivifica. E o Espírito aqui está com letra minúscula, deveria estar com letra maiúscula. Mas é que no tempo em que foi escrito, não havia letra maiúscula, era tudo letra minúscula. Só o nome de Deus. Alguns nomes eram pronunciados, eram colocados com letra maiúscula, mas aqui o Espírito é com letra maiúscula. Teria que ser com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é vida. O Espírito é a mente de Deus. É a sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus. O Espírito é o próprio Deus, em espírito. Ele é espírito. Ele não é carne. Ele é espírito. Então, o Espírito, quer dizer, Deus, o Espírito de Deus é o que dá vida, é o que vivifica ou dá vida. A carne para nada aproveita. Nada aproveita. Mas as pessoas, elas dão atenção mais à carne do que ao espírito. Elas dão mais valor à carne do que ao espírito. As pessoas não gostam de pensar. As pessoas querem já curtir as coisas, as facilidades. E os sábios deste mundo, os sábios segundo o mal, têm dado condições à humanidade para não pensar. Quanto mais pensa, pior para eles, para o mal. O mal não quer que a gente pense. Você sabia disso? O diabo não quer que você pense, que você raciocine, que você avalie, que você pese. Não. O diabo quer que você curta. E para curtir é na carne. Você quer curtir na carne. Você pensa que é na carne que está a vida, mas não. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que dá vida. E o salmista diz, preste atenção, o salmista diz lá: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, quer dizer, para que aprendesse a tua palavra, para que aprendesse o teu espírito, porque a palavra é espírito, o espírito é palavra, e a palavra a gente come com a cabeça, a gente digere a palavra na cabeça, não no coração, nem na carne, é na cabeça. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, Deus aflige a gente, ele aflige os seus escolhidos para que os seus escolhidos venham aprender a ouvir a sua voz, a entender a sua palavra. Porque se não for por meio da aflição, o ser humano não vai querer dar atenção à voz de Deus. E Jesus complementa isso dizendo: o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo, é o que dá vida, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras
que eu vos digo são Espírito Santo é o Espírito de Deus, e vida. E vida, quando fala de vida, é eterna, não é vidinha, mesquinha e miserável, de 50, 70, 80, 100 anos, não. É vida eterna, é vida que se vive intensamente por toda a eternidade. É isso que o Espírito de Deus faz, lhe dá vida. Vida para aqueles que querem essa vida. Agora, é claro que, quando o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido, é porque a gente só aprende no cascudo, desculpa lá a expressão, na pancada. Nós falamos ontem a respeito das nossas experiências. Eu tive muitas experiências que marcaram a minha vida, e eu não esqueço, porque eu aprendi muito com a experiência, não apenas lendo a Bíblia, não tendo apenas conhecimento bíblico, informações. E o que nós tentamos passar para vocês não são informações teológicas. Nós queremos que vocês tenham o Espírito, recebam do Espírito que Deus nos tem dado. É a palavra viva, a palavra de Deus. Onde ela chega, onde ela é semeada, ela traz vida. Ela traz vida e vida eterna. Eu recebi o Espírito Santo porque eu ouvi a palavra do Espírito Santo. Ele usou seus servos para me instruírem na palavra. Eu aprendi, eu recebi e eu quis, com todas as minhas forças, conhecê-lo. Eu queria de todo o meu coração. Então, porque eu esbocei uma sede por essa palavra, ele se revelou a mim. Ele se revela para aqueles que têm sede. É o que Jesus falou, né? Quem tem sede, venha a mim. E ele falou isso numa festa. Ele se pôs de pé e falou, bem alto, no meio de uma festa. Olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Mas as pessoas devem perguntar, mas como vai ter sede durante uma festa que é regada com vinho à vontade? Como que vai ter sede numa festa que tem água à vontade? Jesus está falando sede do Espírito, sede de conhecê-lo, desejo de conhecê-lo. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque a água que eu lhe der, referindo-se o Espírito Santo, esta água se fará nele uma fonte para jorrar pela vida eterna. Muito interessante isso. Então, muitas pessoas não entendem as Sagradas Escrituras, primeiro, porque estão buscando resultados. Elas pegam a Bíblia apenas para buscar resultados, para buscar bênçãos. Elas querem cura, elas querem dinheiro, elas querem sucesso, elas querem isso, querem aquilo outro, querem realizar os seus sonhos e usam a palavra. Mas Jesus fala com clareza, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Qualquer coisa que você tenha hoje, qualquer coisa que nós tenhamos aqui neste mundo, vai ficar por aí, vai acabar. Um dia nós vamos sair fora. Mas o Espírito permanece. O Espírito permanece. Ora, quando o salmista fala que foi bom
ter sido afligido. E foi afligido por quê? Pelo próprio Deus. Deus afligiu para que ele pudesse aprender os seus estatutos, as suas palavras, o seu espírito. Então nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Nós não ficamos tontos, como embriagados, batendo com a cabeça para lá e para cá. Não, a gente sabe o que é certo e sabe também o que é errado. Então o Espírito Santo nos dirige, nos mostra o erro, nos mostra também o que é certo. Então se nós dermos ouvidos, e isso é uma questão pessoal, questão de escolha, se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, que é a voz do bem, então nós vamos colher os frutos da obediência. Se nós, por acaso, quisermos satisfazer as cobiças do nosso coração, da nossa carne, às vezes você pode entender na Bíblia, quando fala em coração, fala em carne também, ou fala carne, fala coração também, porque é a alma que aspira as coisas desse mundo. Então, quando a Eva caiu, ela caiu porque a sua alma aspirou comer da fruta proibida. Então, muitas pessoas, infelizmente, se deixam levar pelas suas aspirações pessoais, carnais. E isso as leva a sofrer. Elas sofrem. E depois elas vêm com a maior cara de pau. Poxa, eu não creio que Deus existe. Olha só como eu estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Você está sofrendo porque você plantou o que não prestava e você quer colher o quê? Ora, então, há pessoas que dizem, poxa, mas eu tive uma experiência com Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas por conta, não sei do que, eu não sei como, olha só como está a minha vida. E se esquece de que mesmo com o Espírito Santo, elas optaram, quiseram, escolheram seguir o caminho da carne. Ora, é óbvio que elas vieram e estão colhendo os frutos da carne. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não tem jeito. Se você é boa pessoa, um bom cristão, e semeia coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Não interessa. Eu falei da minha experiência, de uma das experiências que eu tive. A mesma perna que eu levei para chutar a barriga do sujeito que estava armado, essa perna foi que eu quebrei. E eu reconheci o meu erro, eu aprendi que não é pela força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Não se resolve os problemas na base da força, do poder do dinheiro, do poder do querer. Não, eu quero impor, eu quero isso aqui. Não é assim. Com Deus não é assim. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos dá um entendimento, mostra a verdade. E a gente é que vai escolher. Ele não empurra a gente para a verdade. Jesus diz, quem quiser vir, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele não chegou, vem aqui, que eu vou te dar água de beber. Vem agora. Não, ele sugere, ele coloca à disposição de todos. Quem tem sede. Então, a pessoa que tem sede do Espírito Santo faz por onde? Quando a gente tem sede de água, de beber água, então a gente procura água, a gente quer água, a gente quer
com todas as forças beber água. É ou não é? Pois bem, quando a pessoa tem sede de Deus, então ela tem sede do batismo com o Espírito Santo, por exemplo, que muitos estão buscando, ela tem que virar as costas para a carne, ela tem que deixar a carne de lado, ela tem que sacrificar a carne, ela tem que sacrificar o seu eu, ela tem que sacrificar suas vontades, suas cobiças, ela tem que sacrificar e mergulhar a sua mente, sua cabeça, na palavra de Deus, que é Espírito e verdade. Que é Espírito e verdade. Então, quando ela busca, quando ela se esmera nessa busca, então Deus vê o esforço dela, vê o sacrifício dela, vê que ela está negando a sua carne por algo sublime, que é o Espírito. E isso, amigo, é que faz a diferença na vida da gente. Deus é Espírito. E Ele quer fazer morada dentro de nós, dentro do nosso corpo, da nossa carne mesmo, para que Ele tenha o seu nome santificado, honrado, através de nós, aqui na terra, porque o nome dele já é santificado, ele já é santificado lá no céu, mas o problema é aqui na terra. Ele se oferece para viver dentro de nós, fazer morada dentro de nós. Nós falamos sobre esse assunto anteontem, a unidade com Deus. Mas tem o seu custo, tem o seu preço. O salmista disse, olha, foi bom eu ter sido afligido. Quer dizer, Deus afligiu esse salmista, o Salmo 119. Ele afligiu. Para quê? Para que eu aprendesse os teus estatutos, ou a tua lei, ou a tua palavra. Graças a Deus. A gente... Ninguém chega a Deus sem ter sido afligido primeiro, né? Deus sabe que a gente é interesseiro mesmo. Cada ser humano tem os seus próprios interesses. Mas quem tem interesse nas coisas de Deus, naquilo que Deus oferece, esse é presenteado, galardoado. Ele recebe o que Deus tem para dar, porque a pessoa tem sede dele, tem sede da presença dele. E isso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, o diabo sabe, o espírito imundo, o espírito enganador, o espírito do anticristo, sabe que muitas pessoas estão sedentas de receber o Espírito Santo. E elas pensam, ou ele sopra pensamentos para elas, que as línguas estranhas, por exemplo, são um sinal de realmente a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então ela se entrega às línguas, ela se deixa levar pelos espíritos enganadores. Logo, por causa da ansiedade, por causa da cobiça de falar em línguas, para mostrar para as outras pessoas, para os outros irmãos, que ela também tem o Espírito Santo, quando ela se entrega, o espírito enganador vem e toma posse. Mas bispo, mas como é que pode? Se a pessoa queria o Espírito Santo, como é que veio o espírito imundo? Como é que ela recebeu o espírito imundo? Ela recebeu o espírito imundo porque ela estava buscando línguas. Ela queria falar em línguas. Por que ela queria falar em línguas? Para se exibir, para falar para outras pessoas. Olha, eu também tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas. Eu me lembro. Meu Deus, é muito engraçado.
é cômico. É muito cômico. Veja só, uma ocasião, eu estava no escritório, alguém veio, um rapaz que queria falar comigo. E ele veio se apresentar e dizendo: o bispo, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Aí, conforme ele falava, de repente ele fechava os olhos, falava um monte de línguas. Aí eu já vi logo, esse coitado está perturbado, mas eu vou dizer isso para ele. Eu não vou dizer porque não fica bem, mas primeiro porque a pessoa cheia do Espírito Santo jamais vai cheirar tão mal como ele estava cheirando, fedendo, né, de não ter tomado banho, de roupa suja, etc. E não era mendigo, não. Era um rapaz que estava até de gravata. Mas ele mostrava que o espírito que ele tinha era o espírito de miséria, o espírito de pobreza, o espírito do diabo. E as línguas que ele falava eram línguas do diabo. E ele, coitado, conservava essa fé. Ele era iludido por essas línguas. E quantos não têm sido iludidos? Falam línguas estranhas, mas estranhas até para Deus. Estranhas para todo mundo, menos para o diabo. Então, as pessoas fincam o pé naquela fé, não quero falar em línguas. E é isso que o diabo faz, ele gosta disso. A pessoa tem sede, não do Espírito Santo, tem sede das línguas estranhas. E outros são os profetas, outros são os dons. Enfim, cada um. Mas Deus nos mostra, às vezes somos obrigados a ser afligidos para que nós venhamos a aprender a sua palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida, que é o Espírito Santo e vida eterna. Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Não se iluda com as línguas estranhas. Não se iluda. Eu falo em línguas, mas dificilmente você vai me ver falando em línguas. Às vezes sai num louvor, a gente está num espírito, às vezes sai, mas eu não gosto de falar publicamente. Porque as línguas estranhas você não vai entender que eu vou falar. O que adianta eu falar para você falar em línguas? Sim ou não? O que adianta eu falar em línguas? A não ser que haja quem venha interpretar, mas eu não creio que ali vai haver alguém que venha interpretar, porque as pessoas estão buscando. Então, amiga e amigo, o Espírito é que dá a vida. O Espírito Santo é que dá a vida. A carne para nada aproveita. As vontades, quando se trata de carne, não são os dedos, as mãos, os pés, nada. A carne, aqui são os desejos malignos do coração, as cobiças do coração. E isso, se você quer de fato e de verdade, com toda a sua força, a ser atendido nessas línguas, o diabo está pronto para lhe dar a qualquer hora, qualquer momento. Basta você abrir o coração. E às vezes, mesmo com o coração fechado, ele vem. Mas Deus não. Deus nos dá o Espírito Santo quando há verdade, sinceridade. Você pode não merecer, aliás, ninguém merece, mas se você é sincero,
verdadeiro. Oh, meu Deus, eu sou um pecador, sou um miserável, não sei como é que o Senhor pode fazer uma promessa dessa para o ser humano, porque eu não tenho direito. Eu, pelo menos, não tenho esse direito. Mas se o Senhor quer usar a minha vida para que o teu nome seja santificado nela, aqui na terra, então, eis-me aqui, toma a minha vida, envia-me a mim. Então, quando a pessoa tem uma oração honesta, sincera, verdadeira, imediatamente, porque ninguém mais tem interesse em fazer morada dentro da gente do que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Jesus não faz a acepção de ninguém, qualquer que seja a pessoa, ele aceita todos, independentemente da classe social, raça, cor, etc, etc, etc. Nada disso importa. O que importa é a pessoa realmente, sinceramente, ter sede dele. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Então, como a pessoa, normalmente, o ser humano não quer pagar o preço, então Deus aflige. Ele sabe quem é sincero, quem é verdadeiro, e ele então vai em busca. E ele aflige essa pessoa sincera, verdadeira, para que essa pessoa venha de fato e de verdade aprender a sua palavra, aprender o que ele tem para lhe ensinar. Então, minha amiga, nesse jejum que nós estamos fazendo, você que quer receber o Espírito Santo, use o máximo possível de tempo que você tiver. Pense em Deus, pense nas coisas de Deus. Leia a Bíblia. O livro, o Evangelho de João, fala muito do Espírito Santo. Jesus fala muito do Espírito Santo. O Evangelho de João é o evangelho que eu recomendo as pessoas lerem nesses dias, mas não lerem por ler, mas pesar, avaliar cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Medite nessa palavra, porque através dela o Espírito Santo vai se revelar para você. E lendo as Sagradas Escrituras, você pode receber o Espírito Santo. Só lendo. Mas lendo, não como se lê um livro qualquer. Não, lendo, bebendo, absorvendo, comendo essas palavras. Faça dessas palavras o pão do céu para a sua mente, o seu intelecto, o seu racional. Faça isso. E o Espírito de Deus vai vir sobre você. Porque ele tem interesse em você. Ele quer fazer morada em você. Mas ele não entra. É como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, então eu entrarei. Eu entrarei e com ele cearei. Então você que tem que fazer a sua parte. É você que abre a porta. Você que tem que abrir a porta. O coração tem a porta, tem a tramela só do lado de dentro. Só você pode abrir a porta para que Jesus possa entrar. Deus abençoe a todos vocês. E vamos continuar nessa fé do Espírito Santo. Vamos mergulhar o nosso pensamento na palavra de Deus. Mergulhar a mente nos pensamentos de Deus e deixar os pensamentos do mundo para trás. Você vai receber o Espírito Santo se você fizer isso. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.